Então, a palavra que eu queria trazer essa noite aqui, essa meditação, vai ser sobre o princípio da unidade. Justamente falando sobre a unidade que Cristo nos deixou. E o texto que a gente vai começar falando aqui vai ser o texto que está lá em João. Evangelho de João, no capítulo 17. Vai começar nesse texto, depois a gente vai trazer uma parábola, os irmãos vão entender essa palavra que eu estou falando, de um outro texto da Bíblia, vai ser o norte, né, para a gente poder seguir nesse empenho, nesse entendimento da unidade, que é um princípio. E antes de ler o texto, né, Davi fala no Salmo 11 assim: se os princípios forem quebrados, se os princípios forem tirados, o que poderá fazer o justo? Logo, a nossa vida cristã se baseia sobre princípios. Então, Evangelho de João, capítulo 17. Abram suas Bíblias, liguem suas Bíblias, né? No versículo, a partir do versículo 19. Eu vou ler 4 versículos aqui. Do 19 ao 23. Na verdade, 5 versículos, né? Amém? Então, o Evangelho de João diz assim, capítulo 17, a partir do verso 19. Por eles, Jesus está orando pelos seus discípulos, né? Antes da crucificação, antes de tudo que está acontecendo ali, Jesus está orando pelos seus discípulos. Ele fala assim: por eles me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por este, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és um, e eu em mim e eu em ti. Que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e que o amaste como também amaste a mim. Até aí. Meus irmãos, olha o que Jesus está falando. Ele está falando: eu oro, a minha oração. Antes de mais nada, ele fala assim: por causa de vocês é que eu me santifico. Jesus está falando assim: por causa de vocês é que eu me santifico. Eu faço algo por causa de vocês. Ele não está falando é por causa de mim que eu me santifico. É por causa de vocês. É em favor de vocês que eu entrego a minha vida e me santifico. Para que vocês sejam santos. E sendo santos, vocês sejam um. Assim como eu sou um com o Pai. Então Jesus está fazendo, está rogando algo. Ele está orando ao Pai para que a gente seja um nele. Então isso é algo que deveria nortear toda a nossa vida. Ele está falando: sabe por que eu quero que vocês sejam um? Para que o mundo conheça que eu fui enviado. Para que o mundo me conheça. Então, a maior campanha de evangelismo que a igreja poderia fazer, sabe qual seria? Nós sermos um. Nós sermos um em Cristo. E às vezes a gente se empenha tanto numa pregação mais expositiva, no sentido de pregar a Cristo, e a gente perde de vista o ser como Cristo. O ser um. E às vezes as nossas palavras não fazem coro com a nossa mesa. Porque às vezes nós encontramos crentes, mas nós não encontramos irmãos. E como o irmão estava falando aqui, sabe, eu não sou um pastor, eu não sou um pregador, eu só sou mais uma cadeira nessa mesa, né, diante de Cristo. E nessa noite aqui, o que eu queria trazer é exatamente esse princípio da unidade. Para a gente passar por esse entendimento, eu queria ler um texto que vai servir de base, de trilho, para essa palavra aqui nesse momento, que está lá em 2 Reis, no capítulo 6. O Antigo Testamento ele é incrível, né? O Antigo Testamento ele é uma grande parábola. Ele não é uma fábula, ele não é uma parábola. É tudo aquilo que aconteceu, mas que aponta para um entendimento mais profundo ainda. E é por isso que Hebreu vai falar que o Antigo Testamento, a lei, ela é a sombra dos bens vindouros, é a sombra dos bens futuros. Então, o livro de Reis, principalmente a história de Eliseu, ele traz sempre uma tipologia, um apontamento de quem Cristo é. Por isso que o nome Eliseu significa Deus da salvação. E o nome de Jesus significa Deus da salvação, Salvador. Então, e por que eu vou ler esse texto aqui? Eu queria contar algo que aconteceu na terça-feira agora. Eu gosto muito de ir no parque da cidade ali, né? Correr, adoro correr naquele lugar ali. Esse lugar é muito bonito, esse parque aqui. Quase toda semana eu vou ali pelo menos umas 2 vezes correr. E numa dessas corridas, eu acabei de correr ali na terça-feira e parei em frente àquele lago que tem no parque da cidade e fiquei olhando para aquele lago, orando ali diante de Deus, e me veio à mente esse texto de Reis e um texto de Mateus, capítulo 18, verso 11, quando Jesus fala assim, ó: porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. E eu sempre li esse texto olhando sempre como o Filho do Homem veio salvar quem se havia perdido.
é uma pessoa, e não o que se havia perdido. Mas o texto diz em todos os evangelhos, o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Então o que foi esse o que Jesus veio salvar? Para a gente entender o que ele veio salvar, a gente precisa entender o que se perdeu. Né? E esse texto aqui nos dá o norte disso. E antes de ler esse texto aqui, eu queria dizer o que Jesus veio salvar. O que o Filho do Homem veio salvar, o que o Filho do Homem viu que tinha se perdido. Quando o homem é criado, quando Adão e Eva são criados, eles são criados para um motivo, para ter comunhão com o Pai. E quando Adão peca, essa comunhão ela é rachada, ela é quebrada, ela é eliminada. E como o homem foi criado? Quando o homem foi criado, Deus fez ali um corpo de barro, a gente sabe, ele fez aquele corpo ali, e fala que ele soprou sobre o homem. Ele soprou, ele inoculou dentro do homem uma condição espiritual. E esse contato desse espírito com esse corpo transformou o homem numa alma vivente. E quando o homem peca, o que morre no homem? O que morre no homem é o espírito. É essa parte inocular, essa condição espiritual que permitiu o homem ter comunhão com Deus. Esse espírito não morre. E é por isso que Deus fala assim, no dia que vocês pecarem, no dia que vocês comerem dessa árvore, vocês morrerão. Aí a gente vê que Adão e Eva continuam vivos. Eles não morrem, a gente não vê eles morrendo ali naquele momento. Então a gente fala, afinal, o que morreu? Se não foi o corpo. Se eles tiveram consciência da nudez dele, não foi a alma. Então o que morreu? O espírito. E eles perderam o contato da comunhão com Deus. Então agora a gente tem um homem e uma mulher, uma alma refém das paixões da carne, mas com uma memória espiritual. E é por isso que Eclesiastes 3:11 vai falar que ele colocou dentro de nós a eternidade. Então todo homem, toda mulher tem uma memória espiritual e um anseio por essa eternidade. Eu lembro quando meu primeiro filho nasceu, a gente fazia uma coisa com ele que era, a gente fazia um pacotinho, né, que era, pegava a toalha, enrolava os bracinhos da criança ficar presa para ele não acordar, e a gente acrescentava o ultimato ali, que acabava, que fazia ele dormir de vez, que era o som do útero. Não sei se os pais mais antigos devem ter isso, mas os pais mais modernos botavam o som do útero. Por que a gente colocava o som do útero? O que remetia o som do útero para a criança? O tempo que ele viveu aonde? Dentro da barriga da sua mãe. Com aquela memória daquele som, lembrava de onde ele veio. Ele se sentia completamente confortável e descansado. E é essa memória espiritual que o homem tem semelhante. Quando ele se lembra daquilo que ele foi criado, da natureza da qual ele foi criado, ele foi tirado. É uma natureza espiritual. Só que nada do que esse homem tente fazer possibilita ele viver em comunhão novamente com Deus, com os irmãos, que isso foi tirado. Até o dia em que o Senhor sopra uma condição espiritual perpétua, que é o Espírito Santo. E esse Espírito não pode ser morto. Esse Espírito não pode ser retirado. E agora esse homem pode, o Senhor devolve a condição para esse homem ter comunhão com Deus e com os outros, com os irmãos. Então só é possível comunhão, né? O Roger, quando a gente era adolescente, ele falava muito uma coisa que eu sempre me lembro. Ele fala assim, comunhão não é união. Comunhão é a união mais o Espírito. E é isso aí mesmo. Porque união por união é um ajuntamento. Babel era uma união, mas não era uma igreja. Porque estava destituída do Espírito do Senhor. Então a comunhão de fato só se dá quando nós nos ajuntamos através do Espírito, e por meio do Espírito, nascidos do Espírito. Isso sim nos faz ser um com o Senhor e com os outros. Amém? Então, eu queria seguir nesse texto aqui, 2 Reis, capítulo 6. E por que eu me lembrei desse texto enquanto eu estava em frente desse lago? Eu, olhando para aquele lago ali, me veio esse texto de Mateus e me veio esse texto de 2 Reis, capítulo 6, que diz assim, do versículo 1 ao 7. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu, o lugar em que nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, um tronco e construamos ali um lugar para nos reunirmos. Então, a ideia aqui era pegar um pedaço de madeira, cortar os troncos, a fim de um propósito, fim daquilo ali. Qual era o propósito do fim? Construir um lugar para unidade, para comunhão. Continuando, verso 3. Então um deles disse, queres ir com os teus servos? Respondeu Eliseu, eu irei. E foi com eles. Tendo eles chegado ao Jordão, cortaram madeira. Enquanto um deles estava derrubando um tronco, o ferro do machado caiu na água. Gritou ele, ai meu senhor, era emprestado. Perguntou o homem de Deus, onde caiu? Mostrando-lhe ele o lugar, Eliseu cortou um galho. Que mistério. Cortou um galho, lançou ali e fez flutuar o ferro do machado. E disse, pegue-o. Então o homem estendeu a mão e o pegou. Eu não sei vocês, mas toda vez que eu li esse texto, eu falava, cara, o que tem a ver eu lançar um galho dentro da água e o ferro do machado voltar para a superfície da água? Aí a gente vê um outro caso desse parecido lá com Moisés.
Quando eles estão entrando em Mara, nas águas de Mara, eles querem beber água e a água está amarga. Aí o que Moisés faz? Corta uma árvore e joga dentro da água. As águas se tornam doces. Então você pensa, deve ter alguma semelhança. O cara cortar. Toda vez que tiver alguma coisa errada, é melhor cortar um galho e jogar dentro da água e soluciona o negócio. E olha só que mistério. O Antigo Testamento, como eu disse, é uma parábola. Quando eu falo uma parábola, é aquilo que aconteceu, mas que aponta para um entendimento maior. Assim como Cristo fazia. Toda vez que ele queria falar sobre o reino de Deus, ele fala, o reino de Deus é semelhante. O reino de Deus é semelhante a isso, é semelhante àquilo. Ele fala sobre a grande festa, a grande ceia. E isso aqui é uma parábola que nos ensina muitas coisas. E com esse entendimento, a gente entende muitas das coisas que Deus quer nos ensinar essa noite aqui. Então, lá diante daquele lago, eu comecei a olhar para aquele lago e me imaginar naquele momento ali, aquele ferro flutuando, por que Eliseu faz aquilo ali. E a gente começa a entender o propósito inicial de Deus para todo homem é que nós tivéssemos comunhão com Ele e com os irmãos. Esse é o propósito. E às vezes a gente interrompe a obra de Deus na salvação, como se a salvação fosse o fim, e não o meio de nos devolver para essa comunhão. Por isso que o amor do Pai se revelou na graça do Filho, mas ele se consuma na comunhão do Espírito. É por isso que é o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito. Então a salvação é o meio pelo qual seria impossível nós termos comunhão uns com os outros, se não fosse pelo perdão dos pecados, pela salvação em Cristo. Mas isso não é o fim em si mesmo. Isso nos aponta para algo, que é para onde? Para a comunhão com Deus e com os irmãos. Então, quando Eliseu está diante dessa situação, o propósito principal era construir um local para que os demais profetas pudessem estar ali juntos, para que eles pudessem, então, comungar da mesma fé, para falar das coisas concernentes a Deus. Enquanto ele está ali, aí a gente começa a entrar nesse mistério que é o Evangelho, esse mistério que é a palavra de Deus. Aquele homem está batendo naquela madeira, quando ele está batendo, o machado era feito de madeira e de ferro. Quando ele bate, pum, o ferro cai lá dentro d'água. Ou seja, essa separação do ferro e da madeira fez com que o ferro caísse lá dentro da água e afundasse. Essa palavra madeira, no hebraico, é uma palavra chamada etz, E-T-S. Ela significa galho, árvore, madeira, e ela tem um outro significado, que sabe qual é? Cruz. Ela significa cruz. Essa é a palavra. Quando fala que a serpente foi levantada numa haste, a mesma palavra está aqui, etz. Quando o Filho do Homem foi levantado, etz, é a mesma palavra, cruz. E é por isso que depois os evangelhos vão falar que é quando o Filho do Homem for levantado, a todos atrairá para si. Então, o ferro simboliza justamente um homem. Quando Sedequias, lá em 2 Crônicas 18, fala que eles iam vencer os sírios, fala assim, para Acabe e para Josafá, eu vou fazer para vocês chifres de ferro. Porque o ferro significava o quê? Poder, a posse. Todo primeiro homem criado ali, vindo de Lameque, quando Lameque tem filho, ele coloca o nome de Tubal-Caim, significa posse da terra, aquele que faz ferro. Quando Daniel vê uma estátua tetrametálica ali, que ele vê cabeça de ouro, peito de prata, lombo de bronze, ele fala que as pernas se levantariam um grande reino, e esse reino teria pernas de ferro. Então o ferro sempre traz a ideia de uma autoridade do homem, humano. Só que quando esse homem, ele se desassociou dessa cruz, ele se desassociou do convívio com o Senhor, ele afundou. Quando a gente olha para a Bíblia, essa questão do mar, da água, do fundo, sempre traz uma ideia de morte. É por isso que a Bíblia fala em Apocalipse 21:1, fala que assim, a morte, ela deu os seus mortos, o mar deu os seus mortos, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, mas é um lago também. Então a condenação eterna se dá num lago, mostrando. E o que então Eliseu, representando o próprio Cristo, faz? Esse homem, afundado no pecado, na condenação do pecado, que foi separado do relacionamento com Deus, Eliseu faz o quê? A única forma de retomar esse homem de volta ao convívio com Deus é o quê? Lançando aquilo que seria a tipificação do próprio sacrifício de Cristo, um pedaço de madeira. Ele pega e lança aquele pedaço de madeira e devolve aquele ferro do machado de volta à superfície, de volta à condição do relacionamento com Deus. Para que ele devolve isso? Para que pudesse ser continuar a construção de quê? Do local da comunhão. Então, quando o Senhor faz isso na cruz, o sacrifício de Cristo tem uma finalidade. É para que vocês todos sejam um. É o que Jesus está falando. É por causa de vocês é que eu me santifico. Eu me entreguei em favor de vocês. E o meu ministério, ele só tem sentido se isso aqui acontecer. A mesa, a reunião dos santos. Não tem por que eu morrer por vocês, se para vocês continuarem separados uns dos outros. Eu dei a minha vida em favor de vocês. De tal forma que o meu espírito agora está em vocês.
E é por isso que o último ato de Jesus na cruz é o quê? Jesus expirou. Sabe? Quando o irmão estava falando ali, ele falou assim, não, o Roger estava falando primeiro, ele falou assim, vamos orar uns pelos outros. Vamos orar uns pelos outros. Cara, isso é unidade. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala assim, ó, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Quando a gente pensa, sinceramente, agora eu queria perguntar aos irmãos, quando a gente pensa, enchei-vos, a gente pensa nisso aqui, ó, ou a gente pensa nisso aqui, ó. O que normalmente a gente pensa quando a gente pensa em enchei-vos? Inspirar, né? Aí a Bíblia continua falando, versículo 19 de Efésios 5, falando entre vós com salmos e cantos de grito. Sabe o que ele está falando que é encher? Falar. Sou eu enchendo o pastor, é o pastor me enchendo, sou eu enchendo o Roger me enchendo uns aos outros. É isso que a Bíblia está dizendo. E não a gente, ó, sugar todo o ar que tem, mas é a gente, ó, oferecer o Espírito que nos foi dado. Sabe, quando eu estudei no ensino médio química, eu lembro que eu estudei uma coisa chamada ligação covalente. Não sei se alguém lembra como é que era, mas a ligação covalente, eu escolhi isso, eu falei, rapaz, negócio de Deus, negócio de ligação covalente. Porque o que é ligação covalente? Tem alguém que tem necessidade de um elétron e tem alguém que está sobrando elétron. Só que quem está sobrando elétron, está como? Está negativo. Aí para ele ficar positivo, ele tem que fazer o quê? Dar o elétron. Aí ele dá. Quando ele dá o elétron, ele fica positivo. E quem recebeu fica o quê? Negativo. Ele só vai ficar positivo de novo quando ele fizer o quê? Quando ele der o elétron para alguém. Então, a única forma do átomo ali ficar positivo é oferecendo, é dando, é expirando, é entregando, é enchendo o outro. Então é isso que o Senhor está falando com a gente. É a gente se enchendo. Salvai-vos. É salvar um ao outro. Enchei-vos. É encher um ao outro. Sabe? Então é por isso que a Bíblia fala que na ceia, quando vocês comem, vocês bebem, vocês anunciam a minha morte. Porque a minha morte só tem sentido se vocês estiverem sentados à mesa comigo. A minha morte só tem sentido se vocês forem um. Não tem sentido eu ter morrido se não for para vocês comungarem do mesmo Espírito. Sabe, cara, isso é muito... Isso fica muito claro quando eu leio a palavra, sabe, do Senhor. Antes dele ser crucificado, ele marcou uma ceia com seus discípulos. Ele fala assim, eu ansiava estar com vocês essa noite. Porque você entregue na mão de malfeitores. E você entregue para ser crucificado. Eu ansiava estar com vocês. E ele se senta na mesa e explica o que é ser a crucificação, explica como seria os dias vindouros, ele explica tudo. Aí ele vai lá, morre, ele é crucificado, ele entrega voluntariamente a sua vida em favor dos irmãos. Aí depois ele ressuscita. Aí o Roger estava falando sobre o caminho de Emaús. Aí ele encontra dois caras lá no caminho de Emaús, né? O Cleopas e o outro, a gente não sabe o nome. Aí ele encontra e os caras estão lá, frustrados lá. Pô, falaram que havia um tal de Jesus aí que ia livrar a gente. Jesus fala, o que vocês estão falando? Aí ele fala, não está sabendo, estava onde? Não sabe o que estava acontecendo? Falaram que eles iam vir aqui, que ia ter um Jesus que ia ressuscitar, que ia salvar o nosso povo, que ia ser o novo Davi aí, né? Que ia derrubar o Império Romano. Jesus fala assim, aí fala que Jesus começou a expor Moisés e os profetas. Ou seja, Jesus começou a pregar um sermão expositivo ali para os dois discípulos. E falou tudo. E os caras não reconheceram Jesus. Olha o risco que a gente pode correr de Jesus entrar aqui e pregar o maior sermão que ele poderia, com todas as palavras, e a gente não entender quem é Jesus. Aí Jesus fala assim, calma aí então, eu vou explicar para vocês quem eu sou. Mas sabe o que Jesus faz? Ele pega um pão e se senta na mesa com esses dois caras. Ele celebra outra ceia. Então, para Jesus explicar a crucificação para aqueles caras, ele não marcou outra cruz, outra crucificação, ele marcou outra ceia. Ele se senta na mesa e fala que quando ele partiu o pão, os olhos dos discípulos se abriram. Que coisa gloriosa, né? Ou seja, Jesus, ele só pode ser conhecido de fato, na unidade, na mesa. Toda extensão do amor de Deus só vai ser conhecida na comunhão dos santos. E eu queria contar um testemunho que aconteceu com meu filho, ano passado, lembra? Acho que foi ano retrasado. E que isso, cara, me fez entender. Foi com base nesse texto, né? Quando Jesus parte o pão e os olhos dos discípulos são abertos. Meu filho estava na escola, na época ele estava na escola lá no Rio de Janeiro, e tinha um menininho lá que estava batendo nele, xingando ele, fazendo um monte de coisa com ele. Aí ele chegou para mim e falou, pai, esse é Otto, o nome dele é Otto. Aí ele falou assim, pai, todo dia que eu chego lá o Otto me bate,
pega minhas coisas, puxa meu cabelo, faz um monte de coisa. Aí eu falei, filho, hoje a gente vai dar a lição nesse Otto. Hoje o Otto vai ver. Aí ele ficou olhando pra mim assim, o que meu pai vai fazer, o garoto pequenininho? Falei, a gente vai lá comprar uma Ana Maria, aquele docinho, aquele bolinho, né? Você vai sentar na mesa com ele e hoje ele vai ver Deus. Reparte teu lanche lá com ele, hoje ele vai ver Deus. Aí ele foi lá, pegou o lanchezinho dele sem entender muito, falei, você vai lá, a gente vai orar por ele. E reparte esse lanche com ele lá. Aí meu filho chegou lá, falou que ele chegou na hora do recreio lá, pegou, abriu o lanchinho com o menininho lá. E o menininho sem entender nada, mas eu bato nele, xingo ele, o garoto tá aqui trazendo um pão pra mim, um bolo. E ele foi lá, ó, partiu o pão com o garotinho lá, começou a comer. Aí eu falei, ei filho, o Otto? Ele, pai, o Otto nunca mais me xingou, nunca mais me bateu, agora é meu melhor amigo. Eu falei, é isso aí, agora ele viu Deus na tua vida. Não adiantava você pregar pro Otto. Não adiantava às vezes você só orar pelo Otto. Você precisava dar a tua vida em favor do Otto. E agora o Otto não viu o Vicente, meu filho. Ele viu um Cristo. Porque o Espírito de Cristo foi dado a nós para que nós sejamos como Cristo. Então, meus irmãos, o Espírito que estava no Filho de Deus foi inspirado, oferecido, ofertado a nós, para quem seja tão Filho de Deus quanto Cristo era. Só que isso só é possível na unidade. Só é possível assentado à mesa. Só é possível comungando com a mesma mente de Cristo, mesmo coração de Cristo, mesmo Espírito de Cristo. Sabe? E a mesa é o local onde até os nossos traidores vão estar sentados. Mas aquilo que eles fazem não muda quem nós somos. Porque quem estava do lado de Jesus, sabe quem era? Judas. Judas. E quando Judas traz Jesus, sabe o que Jesus vira para Judas e fala? Meu amigo, porque não foi o que você fez que mudou a minha palavra empenhada com você. Você escolheu me trair, eu continuo sendo teu amigo. É na mesa que a gente acha a cura, é na mesa que a gente acha a revelação. Quando o povo foi sair do Egito, Deus marcou um jantar, um cordeiro tinha que ter sido morto. Quando o filho pródigo retorna, da loucura que ele viveu, o pai marca um jantar. E o cordeiro é morto novamente. Não é possível, isso deve querer ensinar alguma coisa pra gente. Deus só pode ser reconhecido de fato na mesa. Sabe, quando a gente anuncia a morte dele. É ele olhar naquela cruz e falar assim, meu desejo, meu empenho, tudo que eu estou fazendo, não é para que vocês reconheçam o meu poder só não. Isso é até os demônios reconhecem. Mas é para que vocês me conheçam. Me conheçam como realmente eu sou. Me conheçam como eu tenho que ser conhecido. E não só o coração de vocês arda quando me ouvirem, sabe? Vocês estremeçam um pouco, ou sintam um arrepio, não. É mais do que isso. É para que vocês sejam um comigo. E ontem eu estava conversando com esse amigo, que eu fui almoçar na casa dele, a gente veio falando sobre a questão da igreja. Como que a igreja tem se portado, como tem aumentado o número de cristãos pelo mundo, e as coisas não melhoram, as coisas não funcionam. E eu falei para ele, irmão, eu vou te falar um texto aqui que pode parecer até escandaloso que eu vou falar. Aí ele falou, fala, irmão. Eu falei, cara, Jesus, ele chega, fala que ele atravessou o mar, ele chegou na terra, lá em Marcos capítulo 5, fala que ele chegou na terra dos Gerazenos, dos Gadarenos. Quando ele entra naquela terra, diz que um homem que há muito tempo era preso por cadeias, se autoflagelava, ele estava possesso de um espírito imundo. O espírito imundo. E sabe o que a Bíblia fala que esse espírito fez quando Jesus chega nessa terra? Fala que ele foi até Jesus e o adorou. Um espírito imundo teve a capacidade de chegar diante de Jesus e o adorar. Isso mostra que até um espírito imundo pode adorar o Senhor. Até um espírito imundo pode prestar um culto para o Senhor que seja. Por reconhecer o seu poder. A Bíblia fala que quando Jesus vier todo o joelho, não fala do joelho dos crentes, não. Ele fala que todo o joelho se dobrará e todo língua confessará que ele é o Senhor. Então todos reconhecerão o seu poder. Poucos conhecerão a sua vontade. E ele pergunta para aquele espírito ali, quem é você? Qual é o seu nome? Ah, sabe o que aquele espírito responde? Legião, porque nós somos muitos. Isso é o contrário de uma igreja. Se perguntar para nós quem nós somos, eu já falo, nós somos um. De tal forma que nós não somos muitos habitando no corpo, habitando num lugar. Nós somos a representação de uma pessoa em qualquer lugar.
E se eu estiver no meu trabalho amanhã, eu sou Cristo naquele lugar. E a pessoa vai olhar e falar, rapaz, esse Renan me lembra o tal do pastor Marcelo, tem a mesma coisa nos dois lá, cara. Então, sabe, cara, é isso. E se Deus perguntasse para a igreja hoje, qual é o teu nome? A gente ia responder, nós somos muitos, ou a gente ia responder, nós somos um. Sabe? E não basta ser muitos. Deus não nos chamou para ser muitos apenas. Ele chamou para ser um. E eu conversando com esse amigo, eu falei, cara, é incrível que Jesus, ele vai, e aquele demônio vira para Jesus, ainda quer ajudar Jesus, ainda quer aconselhar Jesus. Tem como o senhor mandar a gente para essa manada de porcos, não? Tipo assim, né? Eu até te adoro, só não mexe muito na minha vida. Nossa, parece, né, com que às vezes a gente vive, né? Eu quero adorar o Senhor, mas pô, só não muda muito a minha vida, porque eu já estabeleci um monte de coisa para um monte de meta aí. Se eu puder até abençoar, eu te agradeço. Sabe? Mas não é isso. Ele nos chamou a ser como Ele. A gente só pode, de fato, viver esse princípio aqui, ó, na mesa, assentados à mesa, comendo do mesmo pão, bebendo do mesmo vinho, ofertando a nossa vida em favor do outro, ofertando a nossa vida em favor dos irmãos. Sabe, eu brinquei com a minha esposa ontem, cara, e a gente, quando veio pra cá, eu falei, tem 24 apartamentos pra gente morar. Eu falei, rapaz, qual é a chance do pior vizinho estar perto da gente? Ele é 100%. Ele é 100%. Tem um menino que está importunando o Vicente na escola. Eu falei, esse menino está correndo um grande risco de se converter. Porque eu falei, cara, de preferência que tem o pior vizinho, porque o pior vizinho é que precisa de um crente perto dele, não é o melhor, né? E se fosse para eu ter o melhor do meu lado, eu falei, assim, o errado deve ser eu que devo estar perdido, né? Sabe, é quando eu ofereço a minha vida em favor do outro. É que eu vivo de fato o evangelho que Cristo me chamou a viver. É quando eu dou a minha vida voluntariamente. Quando Jesus ressuscita, ele não vai lá para Herodes, para Pilatos, pregar, não falei para você que eu era o Cristo, Filho de Deus. Nada. Não precisava disso não. Ele vai lá e reúne os discípulos e fala assim, ó, eu sopro sobre vocês o meu espírito, de tal forma que aqueles que vocês perdoarem, serão perdoados. Os que vocês não perdoarem, não serão perdoados. O perdão está com vocês. Olha que responsabilidade do corpo de Cristo. Olha que responsabilidade daqueles que são chamados filhos de Deus. Aquilo que vocês ligarem na terra, será ligado no céu. O que vocês desligarem na terra. E ligar não é um botão de on e off, não. É a mesma palavra que vai falar que Lázaro estava com ligaduras. Ou seja, vocês têm o poder de desprender, de libertar o cativo, de dar vista aos cegos, de pôr em liberdade o oprimido. Isso está com vocês. Que o meu espírito que repousava sobre mim, repousa sobre vocês agora. Então, quando a gente chegar no nosso trabalho, sabe, nós somos um, nós somos o corpo de Cristo vivo e operante naquele lugar. E não tem como conhecer Deus. Os homens e mulheres não têm como conhecer Deus, de fato, na sua extensão, se não for por meio do corpo de Cristo. Ele nos deu essa responsabilidade. Quando nós nos casamos, a gente, para conhecer a intimidade da nossa esposa, do nosso esposo, a gente se relaciona com o corpo dele. Da mesma forma, o mundo só conhecerá a intimidade de Deus de fato, se relacionando com o corpo dele. Que é o espírito dele que está sobre esse corpo. É a mente dele que está sobre esse corpo. Sabe, é isso que o Senhor nos chama, sabe? A unidade. A unidade indissolúvel, perfeita. E não uma legião de muitos, mas uma união de todo aquele que é nascido de Deus e vive de fato a vida que Ele nos proporcionou, a vida que Ele nos chamou a viver. Que a gente possa ser esse átomo, sabe? Negativo. E possa se tornar positivo quando a gente oferecer a nossa vida em favor do outro. Que ninguém precisa do Espírito de Cristo para amar quem nos ama. A gente precisa do Espírito de Cristo para, em sendo rejeitado e traído, continuar amando. Para isso que Ele nos chamou, para ser como Cristo. E aqui, sabe, nessa igreja, nesse corpo, nessa mesa preparada, posta diante da gente, a gente pode beber esse sangue, sabe? Beber e comer esse corpo. E ser um, ter a vida de Deus fluindo no nosso meio. Sabe, então essa palavra dessa noite primeiramente uma gratidão pela vida de vocês, de verdade, assim, porque, cara, quando eu entro aqui, meu irmão, é igreja, não tem nada para me atrair aqui, não tem fumacinha, meu irmão, não tem luz de LED, não tem nada, é o corpo de Cristo aqui. E é engraçado que não tem nem como as pessoas lá de fora, às vezes, entrar aqui direito, porque às vezes a pessoa não sabe nem que está tendo culto aqui, né?
É como Jesus fazia, que estava na casa de alguém lá, dentro de uma sala, não era proclamação em praça pública, não. Eram os irmãos ali. E ele fala que esse tipo de sacramento, que era se assentar à mesa, representava que Jesus veio. A pregação do Evangelho, mais genuína, mais materializada, mais pura. Então sabe que nessa noite aqui a minha oração é que a gente possa realmente viver essa unidade. E eu queria terminar falando um texto de Provérbios, que eu tenho falado corriqueiramente esses dias, né? Provérbios fala assim que tem 6 coisas que Deus odeia, e a 7ª ele abomina. E quando ele começa a falar das 6 coisas, ele fala assim, ó: mãos que derramam sangue inocente, pés que se apressam para a maldade, lábios que proferem palavras mentirosas. Você está olhando as coisas, ele odeia. Você fala assim, rapaz, o que deve ser que ele abomina? O cara está falando de assassinato, de calúnia, um monte de coisa. Ele fala assim, aquele que ele odeia é aquele que causa divisão entre os irmãos. Meu Deus do céu. Em outras palavras, é como se Jesus estivesse falando assim, rapaz, o assassinato é uma coisa muito séria, o homicídio é uma coisa muito séria, mas tem uma coisa que eu odeio, que é aquele que coloca divisão entre os irmãos. Não é a divisão que ele está falando que ele odeia, é aquele que coloca divisão entre os irmãos. Logo, se o que ele odeia é aquele que coloca divisão, o que ele ama? Aquele que une. Por isso que Paulo fala que Deus nos deu um ministério. E esse ministério não é o ministério da salvação. Esse ministério Jesus tomou para si, arrogou para si e fez tudo que deveria ser feito. Mas ele fala, o ministério que eu dei para a igreja é o ministério da reconciliação. Então nós sejamos agentes de reconciliação. Porque foi isso que Cristo fez. Ele nos reconciliou com Deus por meio do seu sangue. E que sendo um com Ele, nós possamos reconciliar outras pessoas para o convívio dos santos. Reconciliar, devolver esses homens ao seu propósito original. Devolver esses homens à relação com Deus novamente. Porque todo homem e mulher foi criado para o relacionamento com Deus, para a comunhão com Deus, para a unidade no corpo de Cristo. E o nosso empenho, o nosso esforço seja ser um com Cristo. Ser uma unidade, uma mesa, onde Cristo é glorificado, onde a morte dele é lembrada. E a gente faz menção desse Cristo, dessa morte todos os dias, até que ele venha. Amém? Vamos estar orando nesse momento? Senhor, nós te bendizemos, Pai, te louvamos pela tua maravilhosa graça, Senhor. Porque se não fosse a tua graça, Senhor, não haveria nenhuma possibilidade, Deus, de nós vivermos essa comunhão, Senhor. O Senhor nos devolveu esse propósito, Senhor. O Senhor nos devolveu a essa condição de comungarmos, Pai, de termos comunhão uns com os outros, Senhor. De realmente viver o que o Senhor espera de nós, Pai. Que sejamos um contigo, Deus. Que ofereçamos a nossa vida em favor do outro, Pai. Em favor de pessoas que a gente nem conhece, em favor de pessoas que estão fazendo mal a nós, Pai. Ah, Senhor, se o Senhor, sendo Cristo, sendo Filho de Deus, aprendeu a obediência pelo sofrimento que o Senhor suportou, que dirá nós, Senhor. Por isso nós queremos, Pai, que o Teu Espírito seja sobre nós nesse momento. Que o Teu Espírito, Pai, venha nos tomar nesse momento. Nós queremos nos encher mutuamente, Senhor. Nós queremos, falando entre salmos e cânticos espirituais, para os nossos irmãos nos encher, Pai, do Teu Espírito, Senhor. Soprar sobre a vida do outro, Deus. Acrescentar na vida do outro, Senhor. Repartir um dom na vida do outro, Pai. Quando Paulo vai se encontrar com os coríntios ali, ele fala, não quero saber, não vim falar com vocês com palavras de sublimidade, palavras de sabedoria, não, com sublimidade de palavras, não. Eu só vim querer saber a respeito de Cristo e esse crucificado. Eu quero saber se vocês estão dando a vida de vocês uns pelos outros, em favor dos outros. É isso que eu quero saber. Não é se vocês falam bem, ou se vocês fazem muitas coisas, se a atividade de vocês é muito magnífica, não. Eu quero saber se vocês têm vivido o que Cristo pregou para vocês. Eu quero saber se vocês têm vivido de fato a vida que Cristo deixou para vocês. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, Deus, que haja em nós, Pai, o mesmo sentimento que houve em Ti. Que haja em nós, Pai, o mesmo sentimento que houve em Ti, Pai. Que achado em forma de Deus, o Senhor não teve por usurpação ser igual a Deus, mas o Senhor se esvaziou completamente, obedecendo até a morte de cruz. O Senhor se humilhou, Pai, em favor dos irmãos. E como filho unigênito do Pai, o Senhor retornou como primogênito dentre muitos irmãos. Nós possamos ofertar a nossa vida, Pai, em favor dos irmãos.
já sentados à mesa, Senhor, nós possamos viver realmente, Pai, a unidade do corpo de Cristo. E não sendo muitos, não, Senhor. Não apenas sendo muitos, numerosos, não, Pai, não. Mas sendo um contigo, Deus. De tal forma que quando nos virem, Pai, vejam o Senhor. De tal forma que quando me virem, vejam o Senhor, Pai. E não mais o Renan, o pastor Marcelo, o Roger, ninguém, Pai, mas vejam Cristo. Vejam Cristo manifestado de fato. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Obrigado, Pai, por esse privilégio, Pai. Por essa honra, Deus, de estar aqui no meio dos meus irmãos, Senhor. Por ter o mesmo espírito, Pai. Mesma mente, Senhor. Mesma expressão, Pai, de bondade, de misericórdia, Deus. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Deus. A ofertar a nossa vida, Pai. A abrir mão da nossa vida, Pai. Deus, enquanto Jó orava, a Bíblia fala que enquanto Jó orava pelos seus amigos, o Senhor mudou o cativeiro dele, Senhor. Foi no dia que ele aprendeu a orar pelos seus amigos, é que ele mudou o cativeiro dele. Ele fala, agora, antes eu ouvia falar do Senhor, mas agora os meus olhos te veem. Não reconheço mais só o Senhor, não. Agora eu conheço o Senhor de fato, no teu amor, na tua bondade, na tua misericórdia. Que assim nós sejamos também, Pai. Essa é a oração, Senhor, que nós fazemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.